Mário Tito. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem. Cadê seu Amaro? Tudo bem, seu Amaro? Coloca o telefone de seu Amaro aqui para gravar, que ele quer registrar esse momento. É isso aí, esse momento, né, precisa ser registrado aí. Enquadra bonitinho aí o nosso momento mestre. Ímpar, né? Momento ímpar, aquele enquadramento ali, Rádio Sociedade, Show da Tarde, para dar uma moral também aqui pro programa. Por conta de uma festa. De uma festa que é isso aí. Olha, Noel Tavares. Oi, Mário, tudo bem? Que honra, hein? Rapaz, honra. Primeiras cadeiras aqui, a gente que está sentado na frente do mestre aqui, né, para ter essa aula maravilhosa. Atenção, ouvintes da Rádio Sociedade, vocês, amigos aí, trabalhadores que estão aqui ouvindo a Rádio Sociedade. Neste momento, estamos recebendo aqui o seu Amaro Roberto, é consultor especialista em segurança do trabalho e saúde ocupacional, 40 anos de atividade, indústria química e petroquímica, mineração, petróleo e gás, agroindústria, sistema financeiro, estabelecimentos de saúde, serviços terceirizados, TV e radiodifusão, etc. E o HD do homem é bom, hein? Estudou. Você disse tudo, Mário. O homem é um excelente professor, é um mestre. E quando o assunto é segurança e segurança do trabalho, ele domina mais ainda e faz questão de compartilhar esses conhecimentos. Seu Amaro, bem-vindo ao Show da Tarde. A Rádio Sociedade é a sua casa, você sabe disso, né? Mário Tito, boa tarde, meu querido. Vocês não poderiam fazer tão feliz um velhinho de 40 anos de atividade na área de segurança para chamar-nos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que eu acho de exímia importância para nós trabalhadores, para empregadores, para todos aqueles que vivem do trabalho. Isso. Noel é da CIPA, né? Eu chamava CIPAT, né, Noel? É porque existe a CIPA e a CIPAT. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. É bom aluno, não, peraí, por favor. Porque eu sou aluno dele. O aluno aplicado, sei, né? Cara, eu quero essa nota 10 aqui, sim. Por favor, né, professor? Porque funciona assim, ouvinte de sociedade. Toda empresa acima de 50 funcionários precisa ter uma comissão que seja responsável por ver antes para que o acidente não aconteça. Então, o que é um acidente? Por exemplo, o filtro de água pode estar com problema, ele vai causar um dano à saúde do funcionário. Sim. Então, se a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes detecta isso, consegue passar para a direção, consegue passar para a administração e o problema é resolvido. Ele troca o refil. Sim. E a água passa a ser pura. Então, seu Amaro colocou a gente lá na sala, ensinou tudo a Rogério Alves, Rosângela Oliveira, Tânia Regina e Noel Tavares, para exatamente a gente desenvolver aqui durante todos os dias, durante um ano. O trabalho da CIPA. Esse é o trabalho da CIPA que Noel Tavares, o nosso presidente da CIPA atual, explicou aqui no nosso Show da Tarde. O mestre aqui do lado vai dar nota ao aluno. A alegria do professor ver o aluno aplicado, né? Obrigado. E o CIPAT, seu Amaro? A gente só cumpre a nossa função quando vê o retorno do aluno. Então é isso exatamente que ele falou. Essa comissão tem a duração de um ano. É a CIPA. Isso. E ano que vem serão novos 4 trabalhadores indicados e eleitos para fazer essa função. Qual é o objetivo do legislador há 75 anos atrás? Que cada trabalhador passe um ano nessa comissão para que tenha essa sensibilização para os assuntos de saúde e segurança do trabalho. Então, ao final, nós somos 185, qualquer coisa nessa assim. Faixa. Então, ao final de 10 anos, todos teriam passado pela CIPA com essa mesma empolgação que Noel tem, com esse mesmo carinho. E a CIPAT entendeu o legislador trabalhista de que, como é uma atividade que não está no organograma, a CIPA não entra no organograma da empresa. Você olha, a CIPA não está ali, mas ela é um órgão de assessoria da gestão, do diretor. Então, a CIPAT é uma semana interna de divulgação daquilo que a CIPA faz, para que todos os outros que não são da comissão saibam o papel dela, que é fundamental, é educativo. Educação preventiva. Tudo que ele está falando, ele falou ontem no Esporte Mais, educação preventiva. Por que a gente não faz da forma melhor para ninguém se acidentar?
e ninguém se machucar, ninguém adoecer. Então, esse é o objetivo da nossa área, né, que foi criada em 1972. A CIPA foi criada em 1945, mas a nossa função, enquanto profissionais, foi em 1972. Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 50 anos. É isso. Pois é. Que idade, hein? Segurança do trabalho, rapaz. Seu Amaro, onde é que nós podemos enxergar as ações de segurança do trabalho, por exemplo, aqui no estúdio de rádio, por exemplo? Muito boa a sua pergunta, porque a maioria do trabalhador não percebe que nós estamos cercados de ações de prevenção. Por exemplo, estamos sentados numa cadeira ergonômica. O que o termo ergonômico significa? Adequar o trabalhador de forma que ele tenha conforto e segurança para ter produtividade. Imagine se nós estivéssemos sentados num engradado de cerveja, numa caixa de papelão. Então, a NR17 fala que nós temos que ter móveis adequados, assentos adequados, iluminação adequada. Nós fazemos um trabalho que é medição do índice de lux, temperatura. Então, a gente... Está gostosinho aqui? Está perfeito? Então, se o empregador quer produtividade, ele tem que proporcionar o mínimo de conforto para o seu trabalhador. Aí, quando o senhor Luciano ele foi mudar essas cadeiras aqui, ele... Senta aí, Mário Tito. Aí eu dei uma sentada e aí eu falei, seu Luciano, que maravilha, hein? Olha o sorriso. Mas é uma evolução que eu trabalho já há algum tempo como parceiro de vocês, é uma evolução que a gente veio tendo ao longo do tempo. Sim. Os outros gestores também têm seu mérito, a gente evoluiu muito, inclusive nos transmissores na Ilha Itaparica, a gente tem cuidado, que lá está o risco de eletricidade, né, o potencial dos transmissores, tem o risco de radiação, de eletromagnética muito forte. Então, os assentos de segurança do trabalho, sanitários e banheiro, parece uma coisa simples. NR24, condições de conforto local do trabalho. Água potável, você falou bem, Noel. Então, o extintor de incêndio, o exame médico que a gente faz, o exame periódico que a gente faz, tudo isso são ações de saúde e segurança. Semana da CIPA aqui na Rádio Sociedade, nós temos ações aí com várias empresas que vieram trazer conforto para nós aqui durante essa semana. Se você for avaliado... É uma das responsabilidades da CIPA essa? É a principal. É a principal. Se você for avaliado do ponto de vista, o que é o viver? Nós vivemos 24 horas buscando prazer e evitando o sofrimento. Ninguém quer adoecer, ninguém quer se assentar. Vivemos para procurar o prazer e evitar o sofrimento. Se você for buscar o objetivo da CIPA, eu lembro muito bem, proporcionar ao trabalhador as melhores condições de segurança e conforto para que seja, para divulgar, né, promover as ações de saúde e preservar a vida do trabalhador. Tem objetivo mais nobre do que esse? Um trabalhador doente, quando ele fica doente, o prejuízo vai para os dois lados, para ele e para a empresa? Sim, principalmente, né? Porque sem trabalhadores não existe empresa. A força de trabalho, a razão de existir de um negócio são as pessoas que trabalham. Se você tem uma força de trabalho adoentada, você não tem rendimento. Produz, né? Você tem que ter uma pessoa para substituir, você sobrecarrega o outro. Então, você tem um índice de insatisfação. Eu já faço minha parte, vou ter que fazer a de Noel, porque Noel já está afastado. Então, manter a saúde do trabalhador e a segurança... Imagine um acidente. Eu estava vendo agora um acidente numa grande rede de televisão, um incêndio. Olha o transtorno. Incêndio, não teve... Lá na Globo, a gente falou disso aqui no projeto. Não teve uma vítima. Não houve óbito nem nada. Agora, olha o prejuízo material... Está aqui no Sociedade Online, inclusive. Para se construir... Então, NR23, Prevenção e Combate a Incêndio, é uma atribuição da CIPA, da Segurança do Trabalho. A gente está indo para o Brasil agora, a gente está falando de Noel aqui da CIPA e tal, mas Brasil afora aí, as principais dificuldades da segurança do trabalho, quais são? A primeira, como sendo uma ação educativa, a CIPA ela é abstrata. A segurança é abstrata, você presta um serviço. E esse serviço ele é visto conforme as ações. Então, o ar-condicionado, uma ação de segurança, o assento, ação de segurança, sanitário, banheiro, o exame médico. Então, você tem que divulgar. Então, o nosso trabalho, 80% dele é em sala de aula. Então, 80%, 90% do trabalho do profissional de segurança é em sala de aula. Aí, pouco, veio uma pandemia e obrigou a gente a trabalhar em casa. Online. Bonito, né? Home office. Home office, muito chique. Mas quantas vezes você viu cena de que o trabalhador estava com o tórax muito bem arrumado,
Com um bermudão embaixo, uma sandália maravilhosa. Sentado numa cadeira de plástico, numa caixa de cerveja. Ou seja, essa ida da gente para casa de forma tão abrupta como foi da pandemia, precarizou que a gente já estava acostumado com conforto. Então, imagina, a gente não tem uma cadeira em casa. Nessa casa. Mas deveríamos ter. Mas a gente não tem essa cultura. Então, você falou, essas coisas de segurança a gente termina levando para a nossa vida social, nossa vida profissional externa. Então, o ideal seria que o ambiente de casa tivesse as mesmas condições de segurança, saúde e conforto que tínhamos no trabalho. E com essa questão aí, seu Amário, do home office, sim, nós observamos também que muitas pessoas estão adaptando o seu local de trabalho em casa, né? Transformando aquele cômodo no escritório, botando um ar-condicionado. Porque vimos que é um caminho sem volta, né? Então a gente vai ficar algum tempo trabalhando em casa, que foi uma tendência que as empresas... Seu Varela, se espirrar, saúde aí, hein? Então a gente começou a acondicionar o nosso cantinho na casa da gente, o nosso escritório. Com essas medidas que Mário citou, essas pessoas precisam se preocupar com a saúde. Sim. Em casa, trabalhando, porque na empresa a gente até exige. A gente precisa exigir da gente também em casa. Claro, é por isso que a gente está falando dessa adaptação. A disciplina, né? Você está falando exatamente. Olha, se eu vou trabalhar, meu escritório é na minha casa, então eu tenho que me vestir como se eu fosse trabalhar. Inclusive, eu tenho que me calçar, tenho que me preservar. Tem as reuniões, né, virtuais. Isso. A gente vê algumas notícias aí de algumas pessoas que aparecem em situação ao fundo, né? Até constrangedora, né, Maritito? Constrangedora. Teve uma situação de uma... É isso. Todo mundo sabe do que a gente está falando. E qual é o futuro da segurança do trabalho, já que nós chegamos aqui nesse presente que é exatamente a adequação, né, do home office, o cuidado no local de trabalho, já que nós estamos presencialmente aqui todo dia, né, correndo para fazer o melhor. Qual é o futuro da segurança do trabalho, senhor Amaro Roberto? Veja bem, como nós falamos, atuamos em diversos segmentos, né? Então a gente trabalha numa emissora de radiodifusão. Sim. Que o potencial de risco é 2, é menor. Nós não temos maquinária, não temos produtos químicos, não temos equipamento pesado, não trabalhamos de altura. Agora, imagine você, aquele trabalhador que, mesmo durante a pandemia, teve que continuar trabalhando na plataforma, na mineração, lá na mina, 1.700 metros de profundidade. Então, esses trabalhadores não tiveram muitos, pelo contrário, como alguns trabalhadores foram para casa trabalhar, os de linha de frente ficaram lá na própria sorte. Então, precarizaram também essas condições de trabalho desses trabalhadores. Então, nós vínhamos numa crescente, melhorando as condições de trabalho. Inclusive, a sociedade está de parabéns, que tem uma cultura de saúde e segurança muito boa e amadurecida. Nós temos um órgão de RH muito robusto, com ações focadas no prestígio da CIPA. Mas tem empresas que elas não estavam nesse mesmo grau de evolução. Aí o que acontece? A pandemia regrediu mais ainda. Então, eu antevejo como dificuldade para nós profissionais de segurança a gente tentar reconquistar o empresário, reconquistar o trabalhador, para que a gente volte a ter aquele ímpeto, aquela empolgação, aquela motivação para desenvolver as ações de segurança do trabalho. Não é fácil, porque é uma atividade educacional. Você observa que o nosso mundo moderno está muito digitalizado. Então, principalmente com a pandemia, paramos de fazer treinamento. Então, o senhor pode fazer um vídeo e tal. Aí a gente se acostumou a ver treinamento como os nossos vídeos, os TikTok, né, da vida. Então, veio 3 acidentes, veio uma ação de segurança. Os canais de YouTube aí. Então, as pessoas ficaram entregues à imagem. Então, você vê riscos sendo corridos gratuitamente. As pessoas saltam de altura desnecessariamente. Tem contato com fogo, por exemplo, desnecessário. E aí eu digo, gente, e a prevenção? Isso. Porque as pessoas, em busca daquele 15 minutinhos de fama, aí estão fazendo barbaridades, brincando com a vida. Não são poucos os que perdem a vida fazendo selfie em lugares extremamente perigosos, né? Em situações extremamente perigosas. Então, o resgate do estágio de evolução que nós tínhamos no passado é o fator maior dificuldade para a gente. Porque a gente vinha bem, vinha numa crescente, o trabalhador estava envolvido, empolgado, a gente envolvia as lideranças,
Os líderes estavam todos empenhados. Né? No ponto de vista legal, houve uma mudança. A gente tinha muita legislação escrita, elas foram digitalizadas. Né? Então, a segurança do trabalho passou a ser online, mande o relatório online, e a gente que era de campo, eu, profissional de segurança aqui, ia para o local do trabalho para analisar o risco que você estava exposto. Eu passei a ficar em casa, sentado no computador e mandando informativos para os órgãos de segurança, para a Previdência Social. E aí o trabalhador ficou abandonado. Que ele olha para o lado e diz, cadê o cara da segurança que vinha aqui me dá uma orientação, não use essa luva, não use esse calçado, não use isso. Nós perdemos o contato com o trabalhador. Então, a legislação também ela sofreu um baque. Foram atualizadas algumas normas. Hoje, nós temos 2 grandes documentos que todos nós, trabalhadores, precisavam conhecer. Quem é responsável por esse documento é o nosso RH, assessorado pela CIPA, chama PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Cada posto de trabalho nosso foi analisado de forma pormenorizada. Sabemos a temperatura, sabemos o nível de iluminamento de cada posto de trabalho, do mais simples até o diretor. Esse plano de gerenciamento de risco, ele serve para a gente saber assim, quem que está mais exposto a uma doença, a um acidente, a uma queda. E aí colocamos isso na mão da médica coordenadora do nosso PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E ela chama vocês para fazer os exames médicos conforme aquele risco que nós levantamos. Então, nós somos responsáveis pelo PGR, nós da engenharia, e a área médica é responsável para fazer os exames médicos, para fazer um monitoramento, para saber até que ponto o nosso trabalho não está causando prejuízos para nós. Noel Tavares. É muito interessante, e eu continuo com aquela linha que eu aprendi com o senhor lá dentro, lá na sala de aula. Só faltou puxar minha orelha, né? Mas eu aprendi rapidinho. Mas eu aprendi rapidinho. Quando ele voltar a tocar nesse assunto, que a gente aprende esse tipo de situação que ele está falando e leva para a vida toda, e a gente termina passando a ser multiplicadores dessa informação. Então, aqui na Rádio Sociedade, vira e mexe, eu estou com um colega, eu digo, ó, você está vendo aqui o extintor, é assim que funciona, tal. Porque ele já chega em casa, já chega em outra empresa, em qualquer lugar, ele já tem uma base de como funciona um extintor. De que, por exemplo, não adianta uma empresa tão grande ter apenas uma porta, ou ter uma porta aberta e uma outra fechada. E se houver uma necessidade de todos saírem ao mesmo tempo, se só tiver uma porta aberta, então vai lá e abre aquela porta. Boate Kiss. 442 óbitos por conta de falta de saída de emergência. Imagine, então... 1.600 pessoas ali dentro para saírem por uma saída de 1,40 m. Vou contar um fato aqui. Eu cheguei numa academia... Está lá escrito o extintor, água e o outro pó químico. Só que quando eu fui ver a plaquinha, tá água, estava embaixo dele o extintor com pó químico. O de cá na parede escrito pó químico e o extintor de água. Inverteram. Sim. Eu virei para a menina, responsável, que ela não tem nada a ver, mas ela é funcionária, ela tem que botar isso na pele, que é a segurança dela e de quem está ali. Sim. Eu disse a ela assim, minha amiga, dê uma olhadinha que esses extintores estão trocados. Eu podia pegar e trocar, mas eu também podia sofrer as consequências disso. Então, eu fui a ela, conversei e fui embora. No dia seguinte, eu cheguei lá, os 2 extintores estavam da mesma forma. Quer dizer, se houver um incêndio elétrico e ela jogar água, ela vira churrasco. Sim. Entendeu? Ou ao condutor de eletricidade, a extensão do risco. Ela teria... Então, os extintores estavam trocados. Aí, eu fui lá de ousado e fiz a troca. Entendeu? São coisas simples que podem ocasionar em mortes, em tragédias. E a gente aprende para evitar que tudo isso aconteça. Sim. É isso. Seu Amaro, forte abraço para o senhor. Muito agradecido por essa aula. Fique à vontade para falar aí o que eu vou aproveitar achar necessário. Essa sua oportunidade para agradecer e homenagear a CIPA, a gestão de RH e a diretoria da empresa, e fazer um pedido para todos vocês. Hoje, o que nos preocupa enquanto profissionais é o nível de estresse que o trabalhador é submetido. Hoje está sendo chamada de doenças psicológicas. Eu trabalhei para um dos 2 principais bancos privados do Brasil durante 10 anos. Então, era uma coisa limitada ao segmento financeiro. O estresse por conta do trabalho com dinheiro, o detalhe. Então, a gente tinha muita doença psicológica limitada ao sistema financeiro. O tempo passou e nós vemos hoje
o trabalhador hoje ele está mais propenso a ter uma doença psicológica do que uma doença pelo pó, pelo produto químico, pelo choque elétrico, pela máquina. Porque, de maneira geral, esses riscos já estão gerenciados. Então, hoje a sociedade está sofrendo muito pelo estresse. Esse estresse é causado... Qual o motivo do estresse? O doutor Pedro Ciozawa, um paulista, jovem, ele disse que o estresse é excelente. É uma coisa boa. Oxi. Pois é. Aí a gente se assusta. Pô, doutor, por que o estresse é bom? Ele disse que o que faz a gente viver é o estresse. Então, somos submetidos a desafios diários. Da mesma forma que aquele homem pré-histórico era submetido à presença do animal selvagem na frente dele, ele dizia assim, e agora, você vai fazer o quê? Primeira fase, o que eu vou fazer? Aí o corpo gela, frio na barriga, caruara, lembra aqueles termos que... Tremedeira. Tremedeira, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu enfrento ele, eu vou correr. Aí é reação. Eu tinha uma pedra do lado, eu tinha um pedaço de pau, eu tinha que agir para dominar o fator de estresse, o estressante, o estressor. Então, se eu visse que eu não tinha condição, eu corria. Se você comparar o homem da pré-história, o goleiro no futebol na hora do pênalti, ambos estão estressados. Quem vai chutar e quem vai defender. Cada um com seus objetivos. O corpo está preparado para reagir. Um dos dois vai sair vitorioso. O jogador vai pular se fizer o gol e o goleiro vai pular de alegria se defender o pênalti. O estresse é bom por essa razão. A gente vive o tempo todo com motivação para viver. Você precisa ser submetido a desafios. A gente não cresce. Se não tiver desafios, a gente estava na pré-história até agora. E por que a doença, o estresse? Aí ele vem exaustão. Você não pode passar as 24 horas do dia sob estresse permanente. Aí ele já deixa de ser estresse e passa para ser exaustão. Liga no Show da Tarde, é um remédio para isso. Pronto. Você relaxa. Entretenimento, atividade física, o lazer, a convivência com amigos, o papo descontraído. Desligar um pouco, né? Resgatar. Porque hoje nós temos uma doença, uma síndrome, que ano que vem vai ser colocada. Já foi. Estresse, desculpa, senhor Amaro. Estresse e frustração, qual é a diferença entre os dois? No momento que você tem o desafio... Tem a ver uma coisa? Tem. No momento que você tem o desafio para a gente, ó, você tem que fazer o programa, o Show da Tarde. Mas aí tem uma queda brusca de energia. Não vai ter o Show da Tarde hoje. Frustração. Mas você administra, no dia seguinte o pessoal da técnica vai, resolve, volta a energia, no dia seguinte você tem um programa normal. O estresse exaustivo, ele vai se acumulando no organismo. O indivíduo vai ficando insatisfeito por tanta demanda. As empresas trabalham hoje com metas que são inatingíveis, principalmente na área de produtos, de consumo, de venda. Metas intangíveis e aquilo vai se acumulando. Tarefas, por exemplo, a área de saúde durante a pandemia foi submetida a uma exaustão muito grande. As condições de saúde... Todos os caminhos levavam para eles. E você teve quase 5 mil profissionais de saúde morreram de Covid, porque nós íamos para lá doentes e adoecíamos eles. Então, significava que a empresa não estava preparada, a maioria dos hospitais não estavam preparados para absorver. Hoje nós estamos tendo uma repercussão disso. Então, os hospitais estão tendo profissionais de saúde que estão no limite da exaustão. Um médico americano, psiquiatra, Dr. Herbert Freudenberg, em 1970, ele descobriu que ele estava exausto. Ele e a equipe dele. Sim, mas eu trabalho com muito prazer. Ele fazia atendimento gratuito para uma comunidade em Nova York, mas ele pensou em atender somente pessoas carentes. Mas quem é que procurava ele? O cidadão comum. Ajuda psiquiátrica. Em algum momento ele percebeu que eles estavam trabalhando 15, 16 horas por dia. Aí ele disse, a exaustão está nos adoecendo. E aí criou um termo que em inglês chama esgotamento, que é burnout, a síndrome de burnout. Hoje fala-se em 20 mil trabalhadores afastados do trabalho por essa síndrome psicológica. Aquela colega nossa, trabalhou aqui também, a Érica, a Jéssica Senra. Sim. Estava falando sobre isso. Você olha para um lado... Jéssica, um beijo, te amo. Você vê na família, você vê no seu ambiente social uma pessoa que adoeceu no trabalho. Burnout significa esgotamento em inglês, não é? Então, eu acho que todos nós devemos nos empenhar
para que nós criemos melhores condições de conforto de trabalho e bem-estar, um trabalho bem-humorado, relaxamento. Não tem como. A gente aqui de vez em quando, né? De vez em sempre. Tem gente que diz assim, eu gosto do meu trabalho, mas eu não gosto do meu ambiente de trabalho. Então, a gente melhorar o ambiente de trabalho é uma forma da gente minimizar as doenças psicológicas. Não é um assunto de resolução imediata. A gente precisa ter profissionais, profissionais dedicados, profissionais de saúde e segurança, tem que sair de trás do computador, tem que ir para o campo para conversar com o trabalhador. Porque essas doenças psicológicas afetam o pedreiro, afeta o cientista, afeta o mecânico. O ser humano, afeta aquele cara que está na Chesf gerando energia. É o ser humano que está. É isso, cara. E o cara que está na plataforma de petróleo a 140 quilômetros em mar aberto, esse cara passa 15 dias longe da família. Esse cara precisa ter cuidado. Ele não pode ser submetido. A sociedade moderna está muito ansiosa. Ela quer ter tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa puxar Está tudo muito rápido, tudo rápido. E quando você consegue, você já projeta, está jantando, está almoçando. O que é que nós vamos jantar? O café da manhã vai ser o que amanhã? Então, a gente está sofrendo por antecipação. Então, a nossa convocação... Esquecendo de viver o agora, né? Cuidar desse momento presente e de forma simples. Aproveitar esse mestre aqui do nosso lado, absorver o que ele falou, para a gente continuar se cuidando da coletividade, agradecer a essa fera, esse ser humano incrível, Noel Tavares aqui, que está fazendo uma gestão incrível aqui na CIPA, cuidando da gente, trazendo informação, trazendo o seu Amaro para fazer essa palestra aqui com a gente, não só para nós aqui da Rádio Sociedade, como para todos os profissionais que atuam aí nas suas empresas, né, nas empresas onde trabalham, que estão ouvindo a gente, transformar o seu local de trabalho nesse lugar, nesse céu, nesse prazer, né, que nosso querido Amaro está trazendo aqui para a gente. Não é obrigado, Tito, que o trabalho seja exaustivo, nem aborrecido. Não. O trabalho a gente tem que acordar e ir para o trabalho de agradável. Cara, e flui, velho. Isso. Flui é da melhor maneira possível. Chegar aborrecido, chegar exausto, não vai render. Não vai ser igual esse papo aqui que rendeu, chegou nessa leveza. E se aquele colega estiver ansioso, você puxa o freio de mão dele e calma, rapaz, relaxa, velho. Vem cá, vamos aqui beber uma água. Sim, você viu, rapaz. Vamos tomar um cafezinho na copa. Isso. Você viu, rapaz, Daniel Alves na seleção, hein, cara? E pois aí já muda um pouquinho ali, Uma curiosidade, Tito, bacana. Algumas empresas, algumas multis, elas, antes da pandemia, que via que o nível de estresse estava muito grande, o pessoal da TI programava desligar todos os computadores a cada 2 horas, por exemplo. Então, o cara estava lá naquele pique ali, trabalhando, o sistema caía, ele vá tomar uma água. E colocava uma vasilha de água, um quiz, para ele ouvir o barulho da água, para se sentir sugestionado a levantar e ir beber água na copa. E lá ele interagia com o chefe, ao invés de mandar o e-mail, ao invés de mandar o zap, ele lá tomando a água. Porque o sistema ficava desligado 10 minutos. Ninguém trabalha. É isso. Você é obrigado a lá conversar com o seu chefe. Seu Amaro, muito obrigado, meu querido. Obrigado a você. Muito obrigado pela aula, por essa presença incrível aqui. Foi esclarecedor, foi genial e gigante. Estou sempre às ordens. Agradecer a presença de seu Amaro e agradecer ao senhor Mário Tito por abrir esse espaço para a gente, para esse papo informativo. Obrigadão também. Isso aqui estou aqui de garçom mesmo, servindo aqui o ouvinte sociedade com o melhor conteúdo possível. Vamos dar um cargo nobre para ele, presidente de honra da CIPA, né? Pronto, tá aí. Tá aí. Faz isso, Gomes. Já está assinado embaixo. É mesmo? Rapaz, é isso. Indicado, hein? Um eterno parceiro e companheiro da CIPA. Eterno parceiro e, quem sabe, novo presidente. Sim, podemos pensar. Não tenho competência para tal.